Estamos chegando a um trecho interessante no Evangelho de Marcos. Já estamos estudando o Evangelho de Marcos há um bom tempo. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. E Marcos capítulo 14, ele vai falar já daquilo que é a preparação para o martírio de Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo ele é aprisionado, quando Jesus Cristo chega diante dos fariseus, dos mestres da lei, do sinédrio, por eles é julgado. Lá em Marcos capítulo 15, nós veremos quando Jesus está diante de Pilatos, e vocês conhecem a história, então, culminando a crucificação de Cristo. Marcos capítulo 12, nós encerramos com a oferta da viúva, uma lição sobre generosidade, sobre o que significa viver uma vida de adoração. Mas aí Marcos 13 parece quase que desconexo. Quase. Porque você está falando de generosidade, você está falando de vida com Deus. Marcos 14 já preparação para a sua crucificação, preparação para aquilo que nós chamamos historicamente da paixão de Cristo. Então a última semana de Jesus na face da terra. Mas aí vem Marcos 13. E Marcos 13 fala de fim dos tempos. Interessante o autor de Marcos nos falar de fim dos tempos, um capítulo antes de começar a falar da razão pelo qual Jesus veio de fato. Porque Jesus veio para morrer, para ser crucificado e para ser ressuscitado no terceiro dia. A partir disso, ele perdoa os nossos pecados, a partir disso, as nossas dívidas estão pagas. Mas e por que Marcos 13? Por que pensar agora sobre fim dos tempos, sendo que nós nem chegamos à morte de Jesus Cristo? Talvez, numa cronologia, faria mais sentido contar a história da morte, contar a história da ressurreição, e aí, então, mencionar que ele haveria de voltar, o que nós chamamos de segunda vinda de Jesus Cristo. Mas não me parece por acaso que Marcos posiciona a segunda vinda antes da primeira morte, da única morte e da ressurreição. Um teólogo estudioso da palavra de Deus, ele diz que a volta de Jesus dá nova forma ao nosso agora. A volta de Jesus dá uma nova forma ao nosso agora. Quem falou isso foi Adolf Paul. E é interessante porque alguns estudiosos, leitores, teólogos, eles vão dizer que, na verdade, Marcos 1 a Marcos 13 é, na verdade, uma introdução detalhada do que realmente importa no Evangelho de Marcos. Porque no Evangelho de Marcos nós estamos falando e contando a história de um Deus servo. E onde Jesus alcança o ápice do serviço? Onde é que Jesus alcança o clímax? Onde é que Jesus se entrega de fato, de maneira inequívoca? É na cruz. Então Marcos 1 a 13, ou 1 a 12, quem sabe, é na verdade uma grande introdução detalhada daquilo que realmente haveria de importar. Porque desde o início nós temos falado que Marcos não se preocupa, tanto quanto os outros evangelistas, em falar dos sermões de Jesus, das mensagens de Jesus. Ele quer mostrar Jesus em ação. Ele mostra os ensinos de Jesus, mas o que ele quer mostrar é ele curando gente, é ele dando vista aos cegos, é ele cuidando do pobre, do oprimido, do marginalizado. O que ele quer mostrar é que Deus encarnou, se fez homem e se comportou em nosso meio para mostrar que é possível ser humano do jeito que Deus quer que sejamos. Então é isso que ele está fazendo aqui. Mas por que Marcos 13? Antes da morte de Jesus? Eu tenho alguns palpites. Primeiro, para mostrar que a morte de Jesus é diferente de qualquer outra morte. Porque diferente de qualquer outra morte, a morte de Jesus é a única que tem uma aplicação universal. A morte de Jesus é a única que mudou o mundo de fato. Mudou o curso da história, de modo que a história divide-se agora entre antes e depois de Cristo. Então Marcos 13 vem antes da morte de Jesus para mostrar que a morte é uma morte diferente, é uma morte que haveria de trazer vida. Para mostrar que não foi um evento particular. E para mostrar, sobretudo, que Deus interviu na história. Porque é interessante que quando Paulo ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nós deveríamos ter a mesma atitude de Jesus. Atitude ali no grego é uma expressão muito peculiar. É uma expressão que não dá para ser traduzida para o português, porque significa muita coisa. E nós não temos
uma expressão em português que poderia definir essa expressão que foi usada por Paulo em Filipenses 2,15, quando diz que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, tornou-se servo, e sendo servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele diz que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, ele está falando 3 coisas. A expressão que ele usa diz respeito a conhecer a vontade de Deus. Então, nós precisamos primeiramente conhecer a vontade de Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós não sabíamos qual era a vontade de Deus, nós vivíamos de qualquer maneira. Mas agora nós conhecemos a vontade de Deus. Mas só conhecer a vontade de Deus não basta. Nós temos que conhecer a vontade de Deus e querer viver a vontade de Deus, certo? Porque tem muita gente que conhece, mas não quer. Tem muita gente que sabe o que é certo, mas não quer, não deseja. Tem muita gente que até gostaria de querer, mas não quer. Então não basta saber qual é a vontade de Deus, tem que desejar a vontade de Deus. Mas saber qual é a vontade de Deus e desejar a vontade de Deus ainda não basta. Porque você pode saber qual é a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus e não viver a vontade de Deus. Então nós precisamos saber qual é a vontade, desejar aquilo que Deus deseja e viver aquilo que Deus deseja através de nós. Quando Paulo fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, ele está falando disso. Então, no Evangelho de Marcos e em todos os Evangelhos, nós vemos em Jesus a figura do ser humano que conhece a vontade do Pai, que deseja a vontade do Pai e que se entrega à vontade do Pai. E agora isso faz toda a diferença. E Marcos 13 é para dizer que o caminho da glorificação invariavelmente passa pelo vale da morte. E é importante sermos lembrados disso, porque nós vivemos em uma época onde o sucesso é o que importa. Nós vivemos em uma época onde o que importa sou eu, as minhas ambições, os meus desejos, a minha glória, a minha reputação, os meus anseios, e é tudo muito eu, né? E aí Marcos vai nos mostrar, na pessoa de Jesus, que ele haveria de ser glorificado, que ele haveria de fato a ser reconhecido e coroado como Rei dos Reis. Mas antes ele deveria passar por um vale de morte. Marcos 13 é para nos lembrar que um dia, e isso me encanta, um dia todas as promessas acerca do reino de Deus hão de se cumprir. É como um amigo, o pastor Paulo Júnior, ele brinca, ele fala assim que quando ele era mais novo, quando ele era moleque, ele gostava de ler gibi. E ele tinha um critério para saber se ele deveria ou não ler esse gibi. Ele chegava ali, olhava lá no final, e se terminasse bem, então esse gibi era digno de ser lido. É interessante pensar a partir desses termos, porque já pensou quando você se envolve na história, seja num filme ou num livro, e a história é boa, e a história te encanta, a história te envolve, aí chega no final e morre. Fala, pô, que desperdício. Né? O herói morre, aí o vilão ganha. Pô, não quero ler um negócio desse, não quero ver um filme desse. Então ele lia o final, se o gibi terminasse bem, então ele é digno de comprá-lo e de lê-lo, eu me interesso agora pelo resto da história. O que é a palavra de Deus, senão a certeza de que no fim de todas as coisas tudo terminará bem? Porque se você passa para Marcos 12, hoje nós conhecemos a história. Mas digamos que é a primeira vez que você lê os evangelhos, e quem sabe para alguns de vocês é a primeira vez que vocês estão estudando os evangelhos, ou o evangelho de Marcos. Então você se empolga e você vê Jesus sendo vitorioso, e ele curando, e ele realizando milagres, e ele ensinando com poder e autoridade. Aí os líderes armam uma arapuca para Jesus, ele morre. Vai, mas como assim ele morre? Não pode morrer, está certo, está até errado isso daqui. O enredo não está fechando. Então, antes de Jesus morrer, o Marcos já diz, ei, a morte não terá palavra final sobre ele. Isso é verdade conosco também, meus irmãos. Não importa tudo o que nós passemos nessa vida, o sofrimento
desse tempo que nós chamamos de vida não será definitivo, porque o que Deus tem separado para nós na glória eterna se sobrepõe a tudo aquilo que nós podemos sofrer aqui. E isso é um consolo para nós. E é isso que Marcos 13 vai dizer. Minha proposta aqui não é fazer um estudo detalhado sobre o fim dos tempos. Nós levaríamos semanas. Quem sabe um dia, como igreja, ao nós estudarmos a carta de Apocalipse, aí será o tempo para isso, mas não hoje. Agora, o que é importante pensar é que a segunda vinda de Cristo é um dos temas mais mencionados em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre salvação, ou sobre fé, ou sobre novo nascimento, ou sobre batalha espiritual, ou sobre batismo, sejam eles de qualquer ordem, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Segunda vinda de Cristo é um dos temas mais tratados. E eu tenho pensado muito sobre isso. Não é apenas preparando essa mensagem, mas eu tenho conversado com a minha esposa. É interessante como cada vez menos a igreja tem falado sobre a segunda vinda. Você já notou? Eu sou novo ainda, ou assim me considero. Para os adolescentes, não, eu já não sou. Mas eu lembro como a minha infância foi saturada de uma mensagem: Jesus Cristo está voltando. Se você tem 15, 20 anos de conversão ou mais, levanta a mão, por favor, 15, 20. Nós ouvíamos sempre que Jesus estava voltando, não é verdade? E isso é importante, gente. Nós vamos ver a partir de Marcos 13 o quanto isso é importante, porque João vai falar lá na frente que aquele que tem em si mesmo essa esperança, purifica-se a si mesmo. Algumas expressões viraram chavões e clichês, e você sabe o quanto eu não gosto de chavões e clichês, mas na minha infância, talvez para botar medo, aí eu já não sei, mas os pastores perguntavam assim: se Jesus voltasse amanhã? Eu morria de medo. Mas a partir de um senso de privilégio, nós deveríamos fazer essa pergunta novamente, e nós deveríamos nos comportar tal como se Jesus Cristo de fato pudesse voltar. Não é amanhã não, é hoje, porque Ele pode. E Marcos 13 fala um pouco sobre isso. Então, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Esse templo não era mais o templo de Salomão. Esse templo não era mais o templo de Zorobabel. Esse templo era conhecido como o templo de Herodes. Por que o templo de Herodes? Não porque ele havia construído o templo, mas porque Herodes, como um grande construtor e alguém que é conhecido na história por um dos maiores construtores que já existiu, ele expandiu o templo. E esse templo era magnífico. As dimensões do templo eram incríveis. A altura, a largura, o peso, cada pedra tinha toneladas. Todo o ouro, todo o mármore, tudo que envolvia aquele templo era magnífico, era o local sagrado da nação de Israel. Era ainda, e até aquele momento, embora Jesus, você já tenha percebido, está desconstruindo essa realidade, está desconstruindo a realidade de que Israel era o único povo, de que Jerusalém era o único lugar, de que o templo era o local da habitação de Deus. Jesus está desconstruindo isso tudo, mas até aquele momento, o templo era o centro da vida e da espiritualidade judaica, e ele era impressionante. Alguns de vocês já estiveram em Israel e vocês se depararam com algo chamado o Muro das Lamentações. É uma parte, uma pequena parte, que sobra do templo. E por isso eles se lamentam ali, e essa pequena parte já é gigantesca. O interessante é que eles estão impressionados. E isso carrega um efeito simbólico muito grande. Porque Jesus já falou: olha, essa figueira não dá mais fruto. Israel vai dar lugar a um novo povo. O povo da lei vai ser substituído pelo povo da fé. A nação de Israel haveria de ser substituída por aquele povo que viveria pela graça. Somos nós.
a igreja. Então já está sendo feita essa transição, mas os discípulos, embora tenham compreendido isso minimamente, eles ainda olham para o templo e o quão magnífico ele é e falam: nossa, Jesus, olha isso. Olha que incrível. Olha essa construção. O que eles estão dizendo? O que carrega essa mensagem? O que está por trás dessa fala deles? Eles acham que aquilo haveria de durar para sempre. Eles olham para algo tão imponente, tão grandioso, e eles pensam: caramba, isso daqui nunca vai acabar. E aí Jesus, surpreendentemente, fala para eles o seguinte: olha, pode esquecer. Não vai ficar pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Isso foi um choque imenso para aqueles discípulos, e seria um choque para qualquer israelita. Tanto é que essa é a acusação, embora falsa, porque depois Jesus vai atrelar isso à ideia da sua ressurreição. Destruam esse templo, falando do seu corpo, e eu haverei de reconstruí-lo 3 dias depois. Eles entenderam templo físico, Jesus está falando de templo espiritual, e aí eles vão prender e vão matar Jesus. Por quê? Porque ele disse que ia destruir o templo, ele é um herege, ele é um falso mestre, falso profeta. Para você ver como o templo era algo importante para eles. É interessante pensar que, por vezes, nós nos comportamos assim também. Porque nós podemos olhar para os discípulos de Jesus e perceber essa fala deles a respeito do templo como algo que jamais passará, mas às vezes é assim que a gente se comporta também, né? A gente olha para as coisas e a gente pensa que algumas coisas vão ficar aqui para sempre. Talvez é por isso que a gente vive tanto para essa vida e não tanto para a próxima. Alguns de nós, ou por vezes. Pensa num produto. Eu geralmente, quando eu compro algo, e agora está na moda eles tentarem empurrar a garantia estendida, né? Então você compra um negócio, e aí pela lei tem que ter 1 ano de garantia, e eles falam: com mais um pouquinho você compra uma garantia estendida de mais 1 ano. Dificilmente eu compro garantia estendida. Às vezes eu me dou bem, às vezes faltando 1 semana para vencer a garantia, o negócio quebra. Ou faltando 1 semana para vencer aquilo que haveria de ser a garantia estendida. Aí eu falo: nossa, eu devia ter feito. Mas pense em 2 produtos. Um lhe é oferecido e fala: isso daqui tem garantia de 1 ano. Esse outro aqui é o mesmo produto, o mesmo preço, esse tem garantia vitalícia. Qual que você quer? Precisa pensar, não? Seria tolo se quer parar para pensar. Não, é o mesmo produto? É o mesmo produto. É o mesmo preço? É o mesmo preço. Esse daqui, você me garante 1 ano, esse daqui, eu posso morrer que esse negócio vai ficar? É isso aí que eu estou falando. Então, num paralelo muito simplório, essa escolha absurda que às vezes a gente faz, e certamente o mundo sem Deus faz todos os dias. São pessoas que escolhem aquilo que é temporário, ao invés de escolher aquilo que é eterno. E a gente vive por coisas que estão aqui. A gente se desgasta por coisas que estão aqui. A gente gasta o nosso tempo por coisas que estão aqui. A gente se estressa por coisas que estão aqui. E tudo que está aqui pode ser visto e pode ser pego, passará. Ao invés de nós gastarmos nosso tempo, nossa energia e nossos recursos naquilo que não dá para ver, naquilo que não dá para pegar, mas naquilo que vai durar para sempre, que é o quê? As realidades eternas, aquilo que diz respeito à nossa espiritualidade. E aí o que nós fazemos? Nós trocamos aquilo que é eterno e queremos aquilo que é temporário. E aí Jesus está tentando desconstruir isso. A destruição do templo, na década de 70 depois de Cristo, que de fato aconteceu, carrega um efeito simbólico muito grande, não apenas para a nação de Israel, mas para o mundo. É para mostrar que não existe força, não existe autoridade, não existe sistema religioso, não existe imponência, riqueza e glória que subsista para todo sempre, porque tudo passará menos a palavra de Deus. É isso que nós temos que lembrar todos os dias. Jesus ele fala, olha, não restará pedra sobre pedra. E a história vai nos contar que algumas décadas depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, depois de uma insurreição dos judeus, ele invade Jerusalém. Mais de 1 milhão de judeus são massacrados. E é interessante que a história vai nos contar também que, lançando flechas e tochas, algo cai no templo. E o templo começa a pegar fogo.
E o que o templo tinha aos montes? Ouro. E todo o ouro do templo começa a derreter. E isso a história nos conta. E aquele ouro vai derretendo e entrando pelas paredes e pelos blocos e pelos tijolos. E o que os soldados romanos, motivados pela sua ganância, fazem? Eles falam, não, a gente não pode perder esse ouro, a gente tem que saquear tudo. O que eles fizeram? Derrubaram pedra por pedra. E literalmente, a profecia dada por Jesus Cristo aqui, mais ou menos na década de 30, se cumpre. E se cumpre com exatidão. E aí Jesus ele vai falar, então, o que diz respeito aos judeus, mas o que diz respeito também ao seu retorno. Porque o versículo 3 diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? O Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos adiciona mais uma pergunta. Quando serão essas coisas e quando saberemos que o fim está próximo? Jesus aqui vai responder ambas. Quando que a destruição do templo haveria de se aproximar e quando a volta de Cristo haveria de se aproximar e quais os sinais seriam dados? Jesus lhes disse, versículo 5, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus está falando aqui de realidades para aquele tempo, mas está falando também de realidades atemporais. Porque os discípulos haveriam de ser perseguidos e açoitados e martirizados por conta da sua fé. Eles haveriam de ser levados a tribunais e ao sinédrio diante das autoridades de Israel. Mas Jesus parece que usa elementos daquela época e daquele tempo para ilustrar também algo que estaria para além daquilo. Quando nós lemos Mateus 24 e 25, isso fica tão mais claro. E você soma isso, Daniel e Apocalipse, e Tessalonicenses e tudo mais. Mas o que nós podemos perceber a partir desse texto é que Jesus está nos dando alguns sinais que haveriam de mostrar para nós que a volta dele estaria próxima. Primeiro, versículo 6, fala de decepção e engano religioso. Muitos se dizendo vir da parte de Deus. Muitos falsos mestres. Inclusive muitos falsos cristos. Outros evangelhos. Outras expressões religiosas que declaram ter a exclusividade sobre a revelação de Deus. É interessante pensar que hoje os muçulmanos são mais de 1 bilhão em todo o mundo. Eles se tornarão em alguns anos a maior religião do mundo. Eu não vou entrar aqui numa discussão de moderados e radicais, mas você sabe que muitos deles têm um único objetivo: desconstruir aquilo que nós entendemos como realidade no Ocidente, a partir, sobretudo, da nossa espiritualidade, da nossa conceituação de Deus. Eles nos chamam de infiéis, porque somente Alá é Deus. E alguém poderia dizer, não, você está indo muito longe. Isso é papo de xenofobia. Eu não quero ir tão longe. Mas eu abro o jornal todos os dias e eu vejo cristãos sendo decapitados. Eu não vejo cristãos revidando. Eu não leio notícias de cristãos hoje matando muçulmanos. Mas eu leio notícia dos meus irmãos sendo decapitados todos os dias. E seus filhos sequestrados, e suas mulheres estupradas.
Interessante pensar que nós temos vivido esse tipo de realidade em pleno século XXI, pessoas sendo decapitadas e crucificadas. Parece algo tão bárbaro e tão antiquado, mas é uma realidade ainda hoje. Isso sem contar na própria cristandade, os falsos ensinos. Aquilo que nós chamamos de seitas cristãs. Pessoas que dizem seguir a Cristo, mas declaram por si mesmas ter um outro evangelho. O evangelho segundo Joseph Smith, por exemplo. O evangelho a partir de um mormonismo ou das testemunhas de Jeová. Um outro evangelho. Assim eles declaram. Jesus nos fala que isso é um sinal. Jesus nos fala nos versículos 7 e 8 de problemas geopolíticos. O que ele está dizendo aqui? Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Alguém vai dizer, mas guerra sempre houve. Mas as expressões que Jesus usa aqui, nação contra nação e reino contra reino, são conglomerados de nações e conglomerados de reinos contra reinos. Jesus estaria falando de guerra a partir de um alcance global. Nós nunca tivemos guerras mundiais, a não ser no século passado, quando nós tivemos duas. Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Guerras de alcance global. Jesus fala que catástrofes são também sinais a serem observados. Ele diz que haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas são apenas o início das dores. De 1890 a 1930 foram registrados 8 terremotos acima de 6 graus na escala Richter. De 1930 a 1960, 18. De 1960 a 1979, esse número sobe para 64. De 1980 a 1996, mais de 200. E assim continua, até hoje. Grandes catástrofes. Você se lembra de terremotos e tsunamis e devastações gigantescas. As fomes, obviamente, como subproduto dessas guerras. E Jesus fala que um outro sinal é que o evangelho haveria de alcançar todas as nações. Muitas vezes nós nos equivocamos quando nós achamos assim, não, até que o último ser humano ouça. Não é o que o texto está dizendo. Jesus não disse que todo ser humano haverá de ouvir o evangelho de modo claro. Ele disse que todas as nações, que o evangelho haveria de ter um alcance global. Esses todos são sinais. E aí ele fala, mas esses são os princípios das dores. É o princípio das dores. E esse não é um elemento, ou essa não é uma expressão nova para os judeus. Eles haveriam de entender imediatamente. Porque o princípio das dores era já uma expressão utilizada no Antigo Testamento. Minha esposa está grávida. Nosso segundo filho ou filha, nós não sabemos ainda. Existe uma coisa óbvia sobre a gravidez. É que quando chega o momento das contrações e o momento das dores, e quando elas se intensificam, e quando elas se tornam mais frequentes, o que nós sabemos? Que o bebê vai nascer. Não é isso? Jesus está falando o seguinte, nenhum desses sinais isoladamente querem dizer alguma coisa, porque sempre teve engano religioso. Sempre houveram problemas geopolíticos. Sempre houve tudo isso. Sempre houveram catástrofes. O evangelho se expandiu de certa forma, mas ele diz, observem, Mateus 24 vai falar sobre isso também. Observem, quando tudo isso crescer em intensidade e em frequência, ou seja, quando as dores forem mais fortes e mais frequentes, observem porque algo está prestes a ser mostrado. Algo está prestes a vir à tona, tal como o nascimento de um bebê. E aí ele vai falar nos próximos versículos, versículos 14 a 23. Ele diz, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Esse é um trecho interessante, gente. Preste atenção aqui. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando.
Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele, escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus agora ele está falando especificamente aos judeus. Note que as expressões utilizadas aqui são muito judaicas. Ele fala, quem estiver na Judéia, quem estiver no telhado, isso é muito comum. Era muito comum em Israel. Quem estiver no telhado, torça para que não seja inverno. O cuidado de Deus com os eleitos. E ele fala do sacrilégio terrível, que é uma expressão absolutamente judaica. O profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, se você faz anotações, anote Daniel 9, 27, para depois você ler em casa. Fala do sacrilégio terrível. Ou em algumas versões, a abominação da desolação. O que é isso? Isso, primeiramente, como um protótipo daquilo que haveria de ser, se cumpriu no ano, se eu não me engano, de 165 a.C., alguma coisa assim, 165, 168, acho que 165. Quando um homem chamado Antíoco Epifânio IV, ele entra em Jerusalém, e ele sacrifica porcos dentro do templo dos judeus, profanando o templo de Deus. Aquilo é o sacrilégio terrível. Aquilo é uma abominação que gera desolação. Então, quando os judeus viram isso, eles ficaram completamente pasmos com tudo o que estava acontecendo. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala de um homem, não apenas um espírito, mas um homem que nós chamamos de anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem várias nomenclaturas no Novo Testamento. E haverá um homem que se colocará como um grande líder mundial. E é interessante pensar, mais uma vez, os tempos que vivemos, porque para termos um grande líder mundial, algumas coisas precisariam acontecer. Quando você pensa no Brasil, você pensa na decadência das instituições, não é verdade? No descrédito a instituições, sejam elas financeiras, educacionais, por vezes, e sobretudo políticas. Mas isso não é um privilégio do Brasil, Isso é mundial. Os líderes estão em decadência, os países e a economia global passa por grandes dificuldades, as soberanias nacionais e individuais vão caindo, de modo a gerar-se grandes blocos econômicos, para que a partir de uma cooperação entre países possam vislumbrar um mundo melhor, não é isso? Tanto que houve uma polêmica incrível agora com a saída do Reino Unido, do bloco europeu, e eles falam, o que vai ser agora? Aqui nós temos Mercosul, na América do Norte tem mais outra coisa. Então você vê como as barreiras vão caindo, qual é a expressão? As fronteiras, elas são praticamente nulas, as fronteiras hoje são virtuais, então você vai dividindo o mundo em grandes blocos. Você tem a ONU tentando orquestrar muita coisa, e a palavra de Deus diz que haverá um homem que será um grande líder mundial, e esse homem vai enganar muita gente. Ele trará uma promessa de paz, e ele enganará sobretudo os judeus. Se você vai a Israel hoje, porque você sabe que os judeus ainda esperam o Messias, eles não perceberam que Jesus era de fato o Cristo, o Messias. E se você vai a Israel hoje, e você pergunta a um judeu ortodoxo, qual é para eles o sinal de que o Messias chega? Eles diriam, o nosso Messias vai nos permitir reconstruir o templo. Adivinhe só o que o anticristo vai permitir que eles façam: a reconstrução do templo. Quem já esteve em Israel sabe disso, que no monte do templo há ali uma grande mesquita. É um absurdo.
Ou quem já leu sobre Israel, quem já pensou a partir dessas realidades. Então tem uma mesquita, e aí o templo está ali do lado, aquele muro. Um muro de lamentação. O anticristo virá como um Messias, um falso Messias. Porque anticristo não significa apenas aquele que é contrário a Cristo, mas aquele que deseja se colocar no lugar de Cristo. 2 Tessalonicenses fala sobre isso, Apocalipse 13 fala sobre isso. E Jesus está dizendo, corram, porque ele há de se revelar. E o que é o sacrilégio terrível? Quando esse falso Cristo, no templo que ele permitirá ser reconstruído, exigir ser adorado como o próprio Deus. Quando esse homem, Jesus está dizendo para os judeus, entrar no templo e exigir ser adorado como o próprio Cristo, como o próprio Deus, corram para salvar as vidas de vocês. Não desçam, já pulem do telhado, não peguem casaco, orem para que não seja inverno. Coitada das grávidas, porque não poderão se locomover com tal facilidade. Jesus fala, corram para os montes, corram para as colinas. Esse é o momento que na palavra de Deus se chama de tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz. Depois outros 3 anos e meio de grande perseguição. E tal tribulação como o mundo jamais viu, e Jesus diz, de modo que se ele não abreviasse esses dias, não sobraria ninguém. A pergunta é, por que Jesus usa expressões tão judaicas aqui? Porque nós cremos que a igreja não estará mais aqui. Porque nós cremos que, como diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, Deus não nos destinou para a ira. Porque toda a ira de Deus sobre nossas vidas foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E através de toda a história, Deus tem demonstrado, a partir de símbolos, a fidelidade dele para com os seus. Ele envia um dilúvio por toda a humanidade, mas quem ele chama? Aqueles que ele considera justo. Através de toda a história, Deus está poupando o seu povo. Deus está livrando o seu povo do seu julgamento, do seu juízo e da sua ira. E no momento da grande tribulação por sobre a terra, antes disso acontecer, nós cremos em algo chamado arrebatamento. E Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4. Que ao soar da trombeta, nós que estamos acordados, encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens e seremos levados por Ele. E aqueles que estão dormindo também um dia se encontrarão com Jesus Cristo nos ares e por toda a eternidade estaremos com Ele. Eu sei que para alguns de vocês isso tudo parece muito técnico e muita informação. O que é importante aqui para nós é que nós temos vivido, meus irmãos, uma geração única. A palavra de Deus vai falar aqui sobre o sinal da figueira. Vai falar sobre todos esses sinais, mas olha comigo dos versículos 24 a 31. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, ou seja, depois de tudo isso, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, que coisas? Todos esses sinais que ele acabou de mostrar. Saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Catástrofes, guerras e rumores de guerras, problemas geopolíticos, decepção e engano religioso, o evangelho tendo alcance global. A nação de Israel sendo reestabelecida, porque para haver um templo em Israel tem que existir um Israel. Em 70 depois de Cristo, Israel se dispersa, deixa de existir como nação. Os judeus se espalham por toda a terra. Quase 2000 anos depois, isso jamais aconteceu na história de qualquer outra civilização. A história vai dizer que se você passa 2 gerações
fora da tua realidade local, cultural. Por exemplo, imagine que você vai morar num outro país. Você tem sua língua, seus costumes, mas você se adequa um pouco à cultura. Aí você tem um filho. Sabe o que provavelmente vai acontecer? O teu filho não vai mais ser brasileiro, não só porque ele nasceu em solo estrangeiro. O modo dele viver, a cultura, a língua, já vai ser desse país para qual você foi. Se o seu filho não perder toda a essência daquilo que é ser um brasileiro, porque você tentou preservar isso, certamente o seu neto não vai ter mais vínculo algum. 2 gerações no máximo. A nação de Israel, que foi dispersa em 70 depois de Cristo, volta a ser nação em maio de 1948. Isso é um milagre. Apenas no século passado, a nação de Israel volta a existir de fato, as Nações Unidas reconhecem Israel como nação, e o resto da história vocês já sabem. Agora, o que torna-nos uma geração única, além de tudo isso, é que a nossa geração, diferente de qualquer outra, jamais teve o poder de aniquilar-se. O que eu quero dizer com isso? Por causa do avanço tecnológico, hoje nós temos poder bélico para literalmente destruir o mundo. E aí você pensa, bomba atômica? Não, bomba atômica já era, amigo. Bomba atômica foi Hiroshima, Nagasaki. Sabe aquela coisa horrenda que você já viu? Você já viu na internet? Você já viu nos seus livros? Sabe aquelas fotos terríveis de pessoas dilaceradas? Tudo por conta da bomba atômica? Já era. Hoje nós temos bombas termonucleares, que são 500 vezes mais potentes do que as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki. Hoje nós temos o poder bélico para destruir a humanidade inteira mais de 18 vezes, caso as 17 primeiras não deem certo. Por que a Guerra Fria foi um tempo tão tenso na humanidade? Porque Rússia e Estados Unidos tinham seus mísseis apontados um para o outro. E quem apertasse o botão primeiro, acabou. A nossa geração pode cumprir de fato algumas das coisas que Jesus Cristo diz aqui, de modo que ele fala, se esses tempos não fossem abreviados, não sobraria mais ninguém. Mas a nossa esperança está na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque depois de tudo isso, ele voltará. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou ao Pai, e ele nos promete que não importa qual tribulação, não importa qual angústia, não importa qual problema, não importa as realidades adversas que vivamos no dia de hoje, um dia Cristo voltará e todo olho verá. Será visível, será glorioso. E o que isso diz para nós? A conclusão e a aplicação de tudo isso está nos versículos 32 a 37. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente que não os encontre dormindo, o que lhes digo, digo a todos, vigiem. De tudo que você ouviu essa noite, de todas essas informações que para alguns de vocês já sabiam, para outros é algo absolutamente novo, essa história de arrebatamento e fim dos tempos, e tribulação e grande tribulação e segunda vinda, de tudo isso, o que Jesus quer que nós entendamos? Que os sinais que precedem a sua vinda são claros e podem ser observados, mas o momento exato é desconhecido. Porque os sinais são claros e podem ser observados, mas o momento exato é desconhecido. O que isso gera em nós, a partir das palavras de Jesus Cristo? Vigilância e prontidão. Fim dos tempos não é um tema que nos deixa amedrontados, meus irmãos. Voltando à minha realidade de infância, eu tinha medo. Quando eu ouvi assim, Jesus está voltando, hein? Meu Deus do céu, o pastor está me ameaçando com esse negócio de Jesus está voltando. Está preparado, irmão? Está firme? Né? Tinha algumas expressões assim.
E aí uma espiritualidade dramática, né? e apocalíptica no verdadeiro sentido, não da revelação, mas do amedrontar os outros. Isso não é para nós. Esse medo não é para nós. Mas saber que Jesus está voltando, e de fato Ele está voltando, porque nós conseguimos perceber os sinais, isso gera em nós um senso de vigilância, de prontidão e de urgência. Isso nos encoraja a uma vida sóbria e responsável. E eu quero terminar lendo 1 João capítulo 3. Versículos 2 e 3, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 1 João capítulo 3. É um grande encorajamento para nós. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 1, 1 João 3, 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, qual esperança? Da manifestação plena de Cristo. Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O que Jesus está dizendo é: viva como se eu pudesse voltar a qualquer momento, porque de fato eu posso voltar a qualquer momento. E que importante, que interessante nós sermos desafiados e exortados por uma palavra como essa, exatamente numa noite onde nós haveremos de comemorar e celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é esse memorial daquilo que Cristo fez por nós. O pão que simboliza o seu corpo partido, o cálice que simboliza o seu sangue derramado. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu volto a essa temática, eu me sinto absolutamente exortado. E é quase como se Deus tivesse, mais uma vez, me relembrando daquilo que realmente importa. Me relembrando que Ele está voltando, que seu Filho está voltando. E que por isso há um senso de urgência no compartilhar do Evangelho, porque tem muita gente que não conhece a Cristo. Há um senso de urgência não apenas na nossa cidade, não apenas no nosso ambiente local, mas há um senso de urgência no cumprimento da missão como um todo. Há um senso de vigilância e responsabilidade sobre a minha própria vida. Porque Jesus ele fala, é como um homem que foi viajar, deixou alguém encarregado. Bom, quando você paga um vigia, a última coisa que você quer é chegar no meio da noite e encontrá-lo dormindo. Não é verdade? Quantos cristãos ainda dormem? Vivem de modo absolutamente sonolento, como se seu mestre não estivesse prestes a retornar. Isso é uma palavra de condenação sobre as nossas vidas? De modo algum, mas de exortação em amor. Porque é um privilégio viver por esse que tudo fez por nós, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou e que por seu grande amor nos prometeu que haveria de voltar para quê? Para nos buscar.